Junho é o mês em que o Brasil celebra o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. A lei que instituiu a data de 15 de junho é recente e promete dar luz aí à sustentabilidade do setor agropecuário nacional. Assunto que eu converso agora ao vivo com o presidente da Rede Nacional da Agricultura Irrigada, Luiz Roberto Barcelos. Presidente, seja bem-vindo com a gente aqui ao canal AgroMais. Um bom dia, primeiramente, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia aos demais ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês nesse momento tão especial para a agricultura irrigada. É uma satisfação nossa, presidente. Queria ouvir de você, então, qual a importância dessa data para o setor, porque, pelo que eu entendi, ela é uma data, digamos assim, nova no calendário oficial, né? Exatamente. Nós conseguimos aprovar no ano passado, então, oficialmente, a lei, né, que instituiu o Dia da Agricultura Irrigada, que é o dia 15 de junho. A importância disso é que realmente a gente possa comunicar, a gente possa ocupar os espaços na mídia, mostrando a importância dessa tecnologia que vem ajudando tanto a produção de alimentos, né, aumentar a produção de alimentos em um mesmo lugar, inclusive fazendo até 3 safras no mesmo espaço físico. Portanto, a gente pode aumentar muito a produção dos alimentos sem ter que avançar ainda em áreas intactas, ou seja, preservando o meio ambiente. Nós produzindo mais alimentos, o preço é mais barato, portanto, chega mais em conta, né, mais acessível aos consumidores, ajuda nas exportações, portanto, na balança comercial e cambial, e também na geração de empregos, inclusive proporcionando o exercício do agronegócio, da produção agrícola para os pequenos produtores, médios e grandes, em locais onde você tem menos chuvas, onde você tem condições mais adversas para uma agricultura convencional. Então, realmente, é uma tecnologia muito inclusiva, que todo mundo agora, assim, que não tinha condições, como, por exemplo, o semiárido brasileiro ou regiões aí que tinham índices pluviométricos de mais risco, que deixava o produtor exposto a perdas de safra. Então, a irrigação vem para auxiliar, né, nesse sentido. Então, realmente, nós só temos que comemorar e mostrar para a sociedade civil, ou seja, para aquelas pessoas que não têm um contato com a agricultura e com a agricultura irrigada, de que essa é uma tecnologia altamente sustentável e que ajuda a todos, ganha todo mundo no momento, quanto mais a gente irrigar. E é bom a gente lembrar aqui que segundo os estudos da Embrapa, o Brasil tem o potencial de irrigar em torno de 54 milhões de hectares e ainda irriga pouco mais de 8 milhões. Ou seja, a gente utiliza ainda pouco mais de 15% do potencial de irrigação que a gente poderia utilizar. Então, realmente, o Brasil tem tudo ainda para continuar estar na vanguarda da produção de alimentos, cada vez mais de uma forma sustentável através da utilização dessa tecnologia da irrigação. Presidente, ainda hoje, algumas pessoas, quando pensam em irrigação, eles associam com desperdício. É um trabalho que tem que ser feito, de fato, de conscientização, de entendimento. E eu queria aproveitar esse espaço para o senhor falar para quem está nos assistindo e ainda pensa dessa forma, qual o recado que você dá para o pessoal que pensa dessa forma? Como a agricultura irrigada é, na verdade, aliada do meio ambiente e não uma vilã nessa história da produção? Exatamente, esse ponto é muito bem colocado, porque realmente a gente sofre muito esse preconceito por um desconhecimento, ou muitas vezes até por intencionalmente uma ideologia contra a produção agrícola, de dizer que a agricultura irrigada consome 70% da água doce do Brasil. Isso não é verdade. A água ela tem um ciclo, né? Na época das chuvas, ela enche os aquíferos, os rios, riachos. Depois, na época da seca, essa água corre para o mar, e aí acaba deixando em situação, vamos dizer assim, vulnerável de insegurança hídrica esses locais. Então, à medida em que você faz barramentos, ou que você faz piscinões, ou seja, que você consegue armazenar essa água e utilizar em momentos mais críticos, você realmente tem um aproveitamento muito melhor dessa água, que não precisa correr um volume tão grande para o mar. Então, a gente utiliza ela na produção. E esse verbo consumir também não é verdade, né? Ele está colocado intencionalmente para causar essa confusão. A gente não consome, a gente utiliza a água, que no fim ela volta para o seu ciclo, ou seja, ela vai produzir o alimento, parte disso evapora quando a planta começa a morrer para que você consiga fazer a colheita, e outra parte desce para o aquífero e ele novamente recarrega esse aquífero. Então a água não some, não desaparece, né? Ela entra dentro de um ciclo onde ela no final
nessa passagem pela produção agrícola, ela deixa um alimento e ela retorna para o seu ciclo normal. Então, realmente, é muito importante a gente esclarecer isso para que as pessoas defendam cada vez mais a agricultura irrigada e não a critiquem como uma grande vilã, como se estivesse acabando com a água do mundo. Isso não é verdade. Ela é utilizada para produzir cada vez mais alimentos sustentáveis, de boa qualidade e que vai permitir às pessoas terem acesso a eles de uma forma mais barata, porque o produtor corre menos risco, portanto, ele tem condição de vender mais barato, que ele vai ter uma remuneração justa e ganha todo mundo. Bacana. E, presidente, pensando na produção agrícola aqui no país, o uso da irrigação, ele ainda pode ser considerado pequeno frente ao potencial estimado aqui no país? O que falta aí para ganhar mais espaço, mais adesão aí dos produtores rurais? Pois é, ainda assim, né, nós temos uma baixa adesão a essa tecnologia. Como disse aqui agora há pouco, a gente ainda utiliza aí entre 15% e 20% do nosso potencial. Países como China e Estados Unidos já irrigam muito mais do que o Brasil. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, né, o Rio Colorado, praticamente nada dele vai para o mar. Tudo é utilizado na produção de alimentos. Quais são os grandes problemas ainda que nós precisamos vencer? Primeiro, essa questão do preconceito. Nós temos ainda uma legislação muito burocrática para você fazer irrigação. As próprias licenças e outorgas ainda são muito lentas e complicadas. Isso tem melhorado, mas nós precisamos cada vez mais de facilitar o acesso à utilização dessas águas, né? Para dar um exemplo aqui, muitas vezes você precisa bombear uma área que está dentro, que você tem que utilizar, passar um cano em uma área de reserva ou de APP. Isso não é permitido, porque você não pode tirar uma ou duas árvores, às vezes, para passar um cano, então, onde vai trazer um benefício muito grande. Então, poderia se fazer uma compensação, e essas coisas têm que evoluir nesse sentido. Nós temos um problema de energia, né? Para poder utilizar a irrigação, além da água, outro insumo muito importante é a energia elétrica, que nós temos dificuldade, ela não chega nos lugares onde a gente precisa. Então, muitas vezes utiliza placa solar ou geradores a diesel, que além de ser muito poluente, é muito caro e muitas vezes inviabiliza. Então, nós temos que realmente conscientizar as distribuidoras a fazerem investimentos e levar energia trifásica para todos esses lugares do Brasil onde é possível a gente fazer essa utilização da irrigação. E, por fim, permitir o armazenamento dessas águas para o uso de irrigação. Hoje a legislação não permite, você só pode armazenar para utilidade pública. E nós temos projetos de lei hoje tramitando no Congresso Brasileiro para declarar a irrigação como de utilidade pública, porque muitas vezes pensa que quem sai ganhando é o produtor, mas na verdade não é o produtor, ganha todo mundo, porque quanto mais irriga, mais alimentos, e mais alimento ganha todo o consumidor brasileiro. Então, permitir o armazenamento para que se use essa água no momento que você não tem chuva, também é uma coisa muito importante que nós estamos brigando em Brasília, para que a gente consiga ter um aparato legislativo que permita fazer isso. Então, uma vez ultrapassado isso, nós temos tudo para conseguir chegar perto de 50 milhões de hectares de irrigação e certamente o Brasil e todos os brasileiros sairão ganhando com isso. Presidente, o senhor falou agora sobre Brasília e aí eu ia exatamente entrar agora numa questão com o senhor, falando sobre uma medida provisória recente que tem preocupado vocês, né? Queria que você contasse para a gente exatamente o que prevê essa medida provisória, quais são as preocupações de vocês em relação a esse texto aí. Se eu não me engano, medida editada no mês passado, aí no mês de maio, não foi? Exatamente, a medida provisória 1.300, porque hoje, para você incentivar e para não onerar muito a irrigação, existe uma legislação que permite que o irrigante, das 11 da noite às 6 da manhã, onde você tem ainda uma geração grande, mas não tem o consumo, as grandes cidades diminui o consumo, então para não ter sobra de energia, incentiva-se que a irrigação utilize neste momento, então, para fazer as suas irrigações. Isso funcionou bem durante muitos anos. Então, o que está se discutindo agora é que nós temos altas gerações de energia, não só à noite, mas também durante o dia, principalmente das 10 da manhã às 3 da tarde, onde nós temos a energia eólica e solar entrando no sistema, principalmente na região Nordeste. E nós estamos com um problema de transmissão. Então, a ANEEL está querendo incentivar que esse horário que beneficiaria, ou seja, que é mais barato o quilowatt, também seja durante o dia. Só que nessa medida provisória, ela deixou a cargo da distribuidora escolher quando será esse momento e esse momento poder ser fracionado.
O que nós estamos defendendo é que essa é uma decisão agronômica, né? Ou seja, não é a concessionária que pode dizer qual é o melhor momento. Então, o que a gente quer é que isso seja feito de comum acordo com a concessionária e, se isso não for possível, que prevaleça o que está hoje na legislação e que essa mudança não pode ser imposta, não pode ser submetida unilateralmente aos irrigantes, porque isso pode dar um conflito, né? O irrigante pode não ser o melhor momento para ele irrigar. E principalmente o fracionamento disso. Imagina você ter que irrigar durante 1 hora, 2 horas, porque o preço sobe muito do quilowatt, aí você deixa de irrigar, depois volta de novo depois de algumas horas. Quer dizer, isso operacionalmente é impossível. Então o que a gente quer é um maior diálogo e que cada setor escolha qual é o seu melhor momento. Muitos vão querer mudar durante o dia, outros não, mas que o critério agronômico seja também ouvido para que a gente não prejudique um setor tão importante como a agricultura irrigada em prol apenas só da distribuição. Nós temos que olhar isso como um todo. Isso tem preocupado a gente. Já temos 4 emendas apresentadas para essa medida provisória. Esperamos que elas sejam acatadas para que a gente, então, aprove, como o governo quer, essa medida provisória e vire uma lei, mas com esses ajustes atendendo os legítimos interesses da agricultura irrigada, que nada mais é proporcionar a utilização dessa tecnologia de uma forma que seja boa para todos e que não seja uma imposição da concessionária ao irrigante. Presidente, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente hoje no canal AgroMais. Desejo que esse dia 15 de junho, a partir de agora, né, de fato, sirva para a construção de agendas positivas para esse segmento que é tão importante para o agronegócio. E quero parabenizá-los também, aí, o pessoal da Renaib, né, por todo esse trabalho desempenhado. É um trabalho que tem muito ainda para avançar, já que é uma questão ainda, como a gente falou, que está envolta de muitas polêmicas ou, na verdade, muitas histórias assim que precisam ser, de fato, melhor trabalhadas. E aí a gente está aqui também nesse papel de comunicação para poder ajudar nesse diálogo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns para vocês aí desse segmento. E a gente volta a conversar numa nova oportunidade, presidente. Nós é que agradecemos esse espaço e esse importante trabalho que vocês têm feito em prol da agricultura, principalmente da agricultura irrigada. É fundamental para que a gente possa comunicar melhor às pessoas e entender um pouquinho mais sobre a agricultura irrigada. Muito obrigado.